Olá, alunos e alunas da Escola Reunida Miguel Marinho, alunos de Física, sexta etapa. Hoje é a nossa primeira aula sobre cinemática do movimento retilíneo. Aula correspondente ao dia 21/4, terça-feira. Aqui quem vos fala é o professor Raimundo Dias. Para começarmos sobre a cinemática do movimento retilíneo, nós vamos ter algumas noções iniciais, né? Cinemática é a parte da mecânica que estuda os movimentos sem se referir às causas, ou seja, nós vamos nos falar dos movimentos sem se referir às causas dos quais os produzem. Movimento, dizemos que é tudo aquilo que se move, né? Que muda de posição, né? Que varia a posição, que ele muda de posição. Repouso é quando algo permanece na mesma posição, né? Dizemos que o corpo está em repouso quando ele permanece na mesma sem decorrer do tempo, né? Dizemos que o corpo está em repouso quando ele está parado. Referencial ao tentarmos dar a posição de um corpo, somos forçados a indicar uma posição, uma referência. Referencial, na realidade, é uma referência da qual nós vamos ter para definir se algo está em repouso ou se está em movimento ou algumas outras características também, né? Então, o referencial, na realidade, é uma referência. Por exemplo, se um trem ele está parado numa estação, né, e ele começa a andar, o passageiro sentado numa poltrona do trem e uma outra pessoa fora, se ele vê a pessoa fora e utiliza como referencial, então ele está em movimento em relação àquela pessoa que está na mesma posição, né? Então é mais ou menos isso, referencial é uma referência. Então, alguns exemplos aqui, observe alguns exemplos. A porta da sala está a 3 metros de João. Então ele está se referindo à porta da sala, é o referencial, né? E a distância que está de João. O automóvel está a 50 quilômetros de Brasília. Então, o automóvel é o referencial em relação à cidade de Brasília. Então, é a distância. Curitiba está a 300 quilômetros de Florianópolis. Então, se tem um referencial que é, no caso aí, Curitiba em relação a Florianópolis. Então, referência é um ponto de referência. Referencial é basicamente isso. Móvel é todo o corpo em movimento. Se uma pessoa está andando, ele é considerado para a física um móvel. Se um carro está andando, é um móvel. Se um avião ele está andando, né, ou está de um local para outro, ele é um móvel. Então, móvel é todo o corpo em movimento. Ponto material é qualquer corpo cuja dimensão é desprezível. No caso do ponto material, nós podemos olhar, por exemplo, um avião no céu. Ele é um ponto material, né? Porque ele é muito pequeno, ele fica insignificante em relação à trajetória que ele está executando, né? A posição que ele vai de uma cidade a outra. Ou um carro numa autoestrada, é um exemplo, né? É um exemplo de ponto material, que o carro, para o tamanho da estrada, ele é pequeno, é quase nada. Agora, a trajetória é o caminho descrito pelo móvel, né? A estrada daqui para Oeiras é uma trajetória, né? O caminho que, se um avião sai de um aeroporto, né, de uma cidade, de, por exemplo, São Paulo, e vai para Teresina, exemplo, então, se ele vai, então a trajetória dele é, na realidade, o caminho que ele vai percorrer de um local para o outro. Então, aqui temos um exemplo de uma trajetória, né? Vamos inicialmente determinar a posição de A e B, né, de um móvel sobre um eixo orientado X. Então, note que a distância A está a -2, né, e a distância B está a 4. A 4 em referência... Tem um referencial. O que é um referencial? O zero aqui. Então, à esquerda do zero negativo, à direita do zero positivo. Então, ele está a 4 unidades do zero, né? E aqui está 2 unidades à esquerda do zero. Então, o referencial, que é o ponto de origem, vai ser o zero. Então, note que o A é -2 e a posição B é -4. Então, nós podemos determinar assim, ó. SA vai ser -2 e SB vai ser 4. Né? Nós podemos definir dessa maneira aí. Se temos um eixo orientado
e ele tem várias posições, né, para diferentes instantes, diferentes tempos, por exemplo. No espaço inicial, o que é 0, o instante é 0 segundo. No espaço 1, 2 segundos. Espaço 2, 4 segundos. Espaço 3, 7 segundos. Espaço 4, 9. Espaço 6, 12. Espaço 8 aqui, né? Espaço 6, aliás, 18. Espaço 5, 12. Espaço 8, 18. Então, nós temos 7 posições diferentes aí do móvel, para cada, dadas em metro, né? E dada em metros. E também nós temos, vamos chamar de S aqui, né? Da posição S à posição T. Então, nós podemos dizer que o intervalo de tempo vai ser a variação do tempo final menos o tempo inicial. E o deslocamento sempre vai ser a variação do espaço final menos o espaço inicial. Exemplo disso daí, de como é que a gente utiliza. Por exemplo, entre os instantes 0 e 18, eu tenho o instante 0 e o instante 18 aqui, ó, 0 e 18. Entre os instantes 0 e 18, eu posso calcular da seguinte maneira. Eu vou calcular a variação do espaço, né? E eu também vou calcular a variação do tempo aqui. Então, a variação do espaço vai ser espaço final menos espaço inicial. Espaço final é 20, espaço inicial 0. Então, vai ser 20 menos 0, que vai dar 20. Nesse caso aqui, nós vamos dar em metros, né? 20 metros. E o tempo vai ser o tempo final menos o tempo inicial, correspondente aos mesmos espaços. Então, vai ser 18 menos 0. Vai ser tempo final menos tempo inicial. Então, vai ser 18 menos 0, que vai ser 18 segundos. Nesse 2 aqui, né, nós vamos ter o tempo e os instantes entre 2 e 12. Então, eu vou pegar a variação do espaço e a variação do tempo. A variação do espaço vai ser espaço final menos espaço inicial. Então, de 2 a 12. Se você pegar 2 segundos aqui, ó, que vai ser essa aqui, e 12 segundos, que é essa, então nós vamos ter o seguinte: o espaço em 12 segundos, que é o espaço final, vai ser 15. E no 2 vai ser 1. 15 menos 1, que vai dar 14 metros, né? E o tempo vai ser 12 menos 2, ó, espaço final menos espaço inicial. O tempo final menos tempo inicial, aliás. Então, o tempo final é 12 e o tempo inicial vai ser 2. Então, 12 menos 2, eu vou ter 10 segundos aí. 12 menos 2 dá 10. E aqui nós vamos ter, por exemplo, observe que a abscissa, que é dada em x, nos dá a posição entre os deslocamentos, que eu vou chamar de ΔS, dada no espaço, né? Vou chamar de ΔS. Então, suponha que um móvel parta do ponto A de abscissa 20, ou seja, ele vai sair de A, que é a abscissa 20. No instante 7 segundos, ele deu o espaço inicial, que é 20, que é espaço de A 20 quilômetros, e ele deu o tempo de A, que vai ser 7 horas, né? No instante 7 horas. E chegue no ponto B, que é o final, que a abscissa vai ser 120. O espaço final vai ser 120. E o tempo, que é um instante, vai ser 11. Então, aqui vai ser 11 horas. Então, nós vamos calcular a variação do espaço pela variação do tempo. Como o espaço B é o final, eu vou pegar espaço B menos espaço A. Então, espaço B é 120 menos espaço A, que é 20. Eu vou achar 100 quilômetros, né? O tempo é da mesma maneira. Eu vou pegar o tempo final, que foi, como ele disse que B foi o final, então eu vou pegar tempo de B menos tempo de A. Então, o período de tempo de B vai ser 11, menos o período de tempo de A vai ser 7. 7 menos 11 dá 4, né? 4 horas. Então, eu tenho 4 horas nesse caso aí. Bom, no exercício 2, ele diz assim: na volta, se o automóvel parte de B às 14 horas, né?
e chega às 17 horas. Ou seja, ele observe que vai ser praticamente, supõe que são 120 quilômetros, né? O ponto B está no ponto 120, botar aqui, ó, suponha que o ponto B é 120 quilômetros, o ponto B, e o ponto A, ele esteja aqui, no caso, de 20 quilômetros. Então, ele agora vai sair do mesmo jeito. Eu vou pegar o A, que é 20, e eu vou pegar o B, que é 120 quilômetros. E aqui eu vou ter o tempo de A, que no caso, no tempo de B, que foi 14 horas, que ele já saiu de B e chegou em A em 17 horas. Ele agora foi ao contrário, ele vem nesse sentido aqui, ó. Então, o final é 20, vai ser final menos inicial. Então, vai ser 20 menos 120. Então, aqui eu vou ter menos 100 quilômetros, né? E o tempo vai ser a mesma coisa. O final, que é tempo de A, menos período de tempo de B. Então, o tempo de A vai ser 17 menos 14, vai dar 3 horas. Então, se vocês observarem, nesse caso aqui, eu achei uma variação do espaço, ela vai ser menor do que zero. Ela é negativa. Nesse caso aqui, a variação do espaço vai ser maior do que zero. Então, ela é positiva. Então, esse movimento aqui é progressivo, e esse movimento aqui, ele vai ser, como o espaço é negativo, a variação de espaço, então o movimento é retrógrado. Então, se o movimento for maior que zero, o deslocamento no sentido do movimento é progressivo, né? Porque ele está indo da direita para a esquerda. Daqui do 20, por exemplo, no A ele foi de 20 para 120. Já no deslocamento ele é retrógrado quando ele vem da esquerda para a direita. Ele começou de 120 e veio para 20. Então, quando o deslocamento é negativo, no caso aqui o deslocamento negativo. Então, deslocamento nesse caso aí ele é retrógrado, é um movimento retrógrado. E aí nós temos esses conceitos aqui de movimento progressivo e movimento retrógrado. E aí nós vamos para a questão da velocidade média. A velocidade média é a relação entre o deslocamento do móvel e o intervalo de tempo correspondente. Suponha, por exemplo, aqui nesse caso, que a velocidade média aqui de A, eu tenho a variação do espaço, se você olhar, né? A variação do espaço é 100, então eu posso pegar 100 sobre o tempo, que é 4, a variação do tempo 4. Então, aqui vai dar 25 metros por segundo. Se eu pegar 100 dividido por 24, vai dar 25. 25 metros por segundo positivo, né? Aí, a velocidade aqui é maior que zero, né? A velocidade maior que zero, justamente porque o deslocamento escalar aí foi positivo, né? Se ele fosse negativo, seria retrógrado, aí o deslocamento dele seria retrógrado, aí a velocidade seria negativa. Em relação à aceleração, a aceleração é a razão entre a variação da velocidade e o tempo gasto, né? A variação da velocidade pelo tempo gasto. No Sistema Internacional de Unidades é o metros por segundo. Então, para calcularmos a aceleração, é só pegar o valor da velocidade pelo tempo. E aí, a gente vai achar em metros por segundo ao quadrado. Esse é o valor da aceleração. E também nós temos a quantidade de movimento, que é, por exemplo, nós temos a quantidade de movimento quanto maior um corpo. Se eu tenho dois carros, por exemplo, dois carros, um caminhão, né, e um carro pequeno. Então, se eles imprimem a mesma velocidade, significa dizer que o caminhão, por ter mais massa, por ele ter mais massa, significa dizer que ele tem uma quantidade de movimento maior. Então, quanto maior o corpo, se ele tem mesma velocidade que um outro menor, se ele tem mais massa, então ele vai ter maior quantidade de movimento. É por isso que nas autoestradas,
Existe limitações de velocidade para carros grandes e carros pequenos. Por exemplo, o carro pequeno ele pode andar com a velocidade maior, porque a quantidade de movimento dele é menor. E o carro grande, ele tem que andar com a velocidade menor, porque mesmo com a velocidade menor, às vezes, por exemplo, um carro pequeno com a velocidade de 120 e um carro grande com um caminhão com a velocidade de 80, eles praticamente vão ter a mesma quantidade de movimento, né? Basta ver que, por exemplo, se houver uma batida entre um carro grande e um pequeno, o problema maior com o pequeno vai ser maior justamente porque o carro grande ele tem um caminhão, no caso, né, uma carreta, ele vai ter uma quantidade de movimento maior. Então, grandeza física escalar, né? Quais são as grandezas físicas escalares? Aquelas que têm módulo, direção e sentido. Escalar é que elas precisam só apenas do módulo, né? No caso do tempo, da massa, do volume. Eu não preciso saber de direção e sentido, eu preciso saber só do valor modular dessa coisa, né? Do tempo, né? Da massa, que eu observe que do volume. Então, esses valores eles são modulares porque são valores sempre, na realidade, positivos. Grandezas vetoriais, eles precisam, de fato, do módulo, né? Dos valores, né? Em números. Ele precisa de uma direção e de um sentido, né? Direção, eu posso dizer, horizontal. Por exemplo, o carro vai de uma cidade de um local para outro, eu tenho que, se for vetorialmente, eu tenho que saber qual é a direção, se é horizontal, se é vertical, né? Se é inclinado tantos graus, se é né? E eu tenho que saber o sentido, se é para a direita, para a esquerda, né? Então, tem que saber essas condições aí. Então, exemplo aqui de aplicação de quantidade de movimento. Um caminhão e um carro viajam na mesma estrada, a mesma velocidade, 72 km por hora. Sabendo que a massa do caminhão é 20 vezes maior do que a massa do carro e que a massa do carro é 800 km, qual é a quantidade de movimento de ambos os veículos? De cara dá para saber que a quantidade de movimento do carro é só pegar a massa, que é 800, né, vezes a velocidade, que é, nesse caso aqui, 72 km por hora. Eu transformo para metro por segundo, divido por 3,6, e aí vai ficar 800 vezes 20 metros por segundo. Então, 800 vezes 20 vai dar 1.600 quilogramas por metros por segundo. Quilogramas por metro a cada segundo, entendeu? Essa é a quantidade de movimento do caso do carro. Já o caminhão vai ser 20 vezes esse valor. Então, o caminhão, com a mesma velocidade, eu vou ter 20, que é 20 vezes, né? Vezes 800, vezes a velocidade que é dada em metros por segundo. É só dividir por 3,6. Então, vai dar 320 mil quilogramas, né, por metro por segundo. Então, esse vai ser quilogramas por metros por segundo. Esse vai ser a quantidade de movimento do caminhão. Então, é 20 vezes maior com a mesma velocidade. Então, ficamos por aqui e até mais.